Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Hoje eu quero abordar um tema muito delicado, mas muito importante, que é a autoestima. O que é autoestima? É a percepção que nós temos a nosso próprio respeito. E como que isso é construído? Isso é construído desde as nossas primeiras sensações, das nossas primeiras emoções, lá na primeira infância, ainda quando bebês, né? A maneira como somos tratados, a maneira como falam com a gente, né? Isso pode fazer com que venhamos a desenvolver a autoestima de nível equilibrado, ou então venhamos a desenvolver uma autoestima de, digamos, de um efeito superlativizado. E tanto uma situação, tanto o extremo quanto o outro, são prejudiciais, danosos e perigosos à nossa saúde mental. Eu quero deixar registrado aqui, de uma maneira bem clara, de que eu não sou profissional da área de saúde e não tenho intenção nenhuma de formar opinião a respeito disso. Eu me baseio nos meus estudos e baseio nas minhas próprias experiências, tá? Então, quando eu falo de autoestima, eu estou falando da percepção que eu tenho quando eu olho no espelho. Quem eu vejo, né? Eu vejo um indivíduo fracassado, eu vejo um indivíduo que não consegue, eu vejo um indivíduo que, diante de qualquer situação, se amedronta. Por quê? Porque ele vê na mudança, ele vê no desafio uma tremenda incapacidade de resolver, de equacionar, de se adaptar. Isso é autoestima baixa, né? Quando falam alguma coisa a meu respeito que não me agrada, eu assimilo isso ou eu repudio isso, sendo que eu conheço o meu interior e eu sei que eu não sou aquilo que falam, né? Quando eu enfrento alguma situação diferente da habitual, como me comporto diante disso, né? Quais são as minhas reações, né? A minha moral, né, como dizem por aí, ela anda elevada ou ela anda em baixa? Tudo isso nós temos que ver diariamente em nossas vidas. Tudo isso nós nos deparamos em nossas vidas todos os dias. E isso vai definir a minha personalidade futura. E dependendo dos casos, eu posso me tornar um adulto frágil, um adulto fraco ou um adulto demasiadamente forte. Exemplos, o sujeito em depressão. Né? Um sujeito em depressão é um sujeito que não vê graça nele mesmo, ele não vê capacidade nele mesmo, ele não consegue enxergar nele mesmo atributos, valores que o façam prosseguir. Então, muitas vezes, ele acaba desistindo, e em situações extremas, ele acaba desistindo da própria vida. Né? Um outro oposto, o sujeito com o ego inflado, né? Uma autoestima super elevada. Né? Isso pode trazer transtornos. Na situação de bullying, por exemplo, geralmente quem sofre o bullying é quem tem uma autoestima em baixa, uma baixa autoestima. Quem faz o bullying geralmente tem uma autoestima super elevada. As duas situações são extremamente preocupantes, né? Porque quando eu sofro um bullying, eu me posiciono passivamente diante de uma situação desagradável. E quando eu faço o bullying, eu me coloco em situação superior a de quem está sofrendo o bullying. Então, são situações díspares, são situações desconexas, né? Mas que convergem em um único princípio, na maneira como foi construída a nossa personalidade. Nós temos a tendência de assimilar tudo aquilo que falam a nosso respeito, tudo aquilo que dizem a nosso respeito. Então, aos pais é muito importante o equilíbrio dentro de uma família, porque quando eu percebo valores, e esses valores são as figuras que eu tenho como referência, figura de autoridade, figura de afeto, geralmente demonstrada por pais e mães, né? Hoje existem diferentes aspectos, diferentes maneiras de se ver a família, mas essa questão ela é e deve ser abordada de uma maneira ampla, pois existe, deve existir, independente de como é o casal, ou de como é a família, ou se é uma pessoa só, essa pessoa tem que ter aspectos de equilíbrio e aspectos de afeto. E em maneira nenhuma eu posso oferecer a uma criança
situações aonde ela possa se ver desencorajada, ou então situações aonde ela possa se ver super motivada, porque em ambos os casos eu vou produzir um efeito negativo na autoestima dessa pessoa, dessa criança. Então é muito bom a gente prestar atenção de como nós assimilamos e de como nossos filhos vêm assimilando isso, porque é na infância, através de pequenas atitudes que nos são impostas pela sociedade, na escola, nas brincadeiras, nós podemos assimilar para nós aquilo que nos é falado, né? Você é um sujeito feio, você é um sujeito burro, você é um sujeito gordo, você é uma mulher bonita, você é uma pessoa muito inteligente. Então são aspectos que podem influenciar diretamente na construção da nossa personalidade e na formação da estima, né? Na relação da minha percepção a respeito de mim mesmo. Então, quando nós olhamos e vemos isso tudo, isso se dá no aspecto empresarial, no aspecto corporativo, né? As grandes dificuldades em superar isso estão aí, né? Empresas com grandes problemas, com profissionais que não conseguem atingir resultados e, por consequência, são simplesmente demitidos, né? Ao passo que eles poderiam ser trabalhados e aí sim gerarem resultados satisfatórios, né? Algum dia alguém vai reconhecer isso como uma enfermidade, né? Porque o pessoal tem uma distinção. Enfermidade é aquilo que está no corpo, aquilo que está na alma não é enfermidade, né? Isso tem mudado positivamente, e eu creio que as mudanças vão ocorrer de modo mais significativo, né? Então é muito importante a gente estar nos observando, porque eu tenho como reverter isso. Eu reverto uma baixa autoestima com pequenas conquistas. Quais são essas pequenas conquistas? Eu não quero ler um livro, eu vou lá e leio o livro até o final. Eu não quero participar de um treinamento, eu participo até o final. Eu não quero sair para conversar com os amigos. Eu tenho que lutar contra os meus desejos que muitas vezes estão contribuindo para a diminuição da minha estima, né? Para que eu fique com uma autoestima ainda mais baixa. Então eu tenho que lutar contra isso. E isso é o tempo todo, são todos os dias, né? As tarefas domésticas, as tarefas profissionais, elas devem ser desenvolvidas. Por quê? Porque no final do dia eu tenho que chegar e sentir-me realizado. Porque se eu não me sinto pleno e realizado em qualquer aspecto da minha vida, eu vou desenvolver aspectos negativos na minha autoestima. Então, se o problema é muito grande, divida-o em partes. Se o trabalho é muito grande, divida-o em partes. Faça aquilo que você consegue fazer em um dia, porque a sensação de vitória, ela é muito importante, né? A sensação de conquista é muito importante. A sensação de ficar meia hora numa esteira e no dia seguinte fazer 31 minutos é muito importante. A sensação de você correr 100 metros e no dia seguinte correr 150 metros é muito importante, né? A sensação de você poder levantar da cama no primeiro instante, não ficar ali remoendo, procurando motivos para levantar, é muito importante. Então isso faz com que possamos reverter esses problemas de baixa autoestima. E a estima super elevada é através de exercícios de humildade, né? Então essa questão de autoaceitação, autoperdão, autocompreensão e principalmente a capacidade de olhar para dentro de nós mesmos e não nos levarmos muito a sério. Beleza? Um bom dia a todos. Fique com Deus.